Fala galera, nossa 13ª aula. Vamos estudar aqui a terceira lei de Newton. Nós vimos a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, e agora a terceira lei de Newton, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes aí, porque a lei de Newton eu acho que é a mais famosa dela, que é o princípio da ação e reação, tá? No nível macroscópico, nós vimos o seguinte: a interação entre dois ou mais corpos pode ser de dois tipos, ou de contato ou de campo, tá? Então nós vimos que, por exemplo, dois exemplos da força de campo, que ou seja, a força de ação à distância, que era a força gravitacional, e a força eletromagnética, beleza? A terceira lei de Newton diz o seguinte, que toda força, ou seja, toda ação que surgir num corpo como resultado da interação com outro corpo, faz surgir nesse corpo uma força chamada de reação, cujas intensidade e direção são a mesma da ação, mas de sentido oposto. Não entendi nada, professor. Beleza, vamos com calma aqui. Então veja bem, nós temos aqui a Terra, tá? E nós vimos que a Terra atrai os corpos para o centro dela. Acontece que isso também acontece a coisa inversa com a Terra. A Terra está puxando o corpo para ela e o corpo também está puxando a Terra, tá? Surge uma força, a gente chama, aí aqui a ação e reação é aleatório, você pode escolher a que você quiser. Faz mais sentido por a gente dizer que a força de ação é da Terra no objeto ou questão de convivência, de senso comum, tá? A gente está vendo acontecer, você vê o corpo sendo atraído para a Terra, mas você não vê a Terra sendo atraída para o corpo. Por quê? Porque a diferença, quando a gente estudar gravitação, você vai entender por que propriamente dito, tá? Da maneira formal. Mas a princípio você pode entender o seguinte: a diferença de massa é muito grande, então a diferença de percepção também é grande. Esse corpo é arrastado para a Terra e ele tenta arrastar a Terra de volta para ele, mas como a Terra tem uma massa muito grande, você acaba não percebendo esse movimento, beleza? Isso vale para as forças de contato também. Então, imagina aqui, ó, que tem um caixote e aqui tem uma pessoa. Ficou horrível. Aqui, a pessoa. Pera aí. Deixa eu melhorar essa pessoa aqui. Temos aqui uma pessoa. Aí essa pessoa empurra o caixote, tá? Faz uma força F no caixote. O caixote responde empurrando a mão da pessoa de volta para cá, tá? Com a força F', que tem a mesma direção, ou seja, horizontal, tá? E mesmo módulo, ou seja, se esse cara tem 10 newton, esse também tem 10 newton, beleza? Só que os sentidos são opostos, ok? Então, quando um corpo exerce uma força no outro, então quando um corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B reage exercendo uma força no corpo A, de mesma direção, mesmo módulo, mas de sentidos opostos. Nós vamos ver com mais detalhes mais adiante aqui. Vamos ver alguns tipos de força, que nós já até demos uma visada neles, né? Por exemplo, a força de reação normal, a força normal, olha só. Aqui nós temos o seguinte, a força peso, que é a força com que a Terra está atraindo a mala para o centro da Terra, certo? Veja bem, a força peso é a força que a Terra atrai a mala. A mala atrai a Terra lá de volta, beleza? Isso é o princípio da ação e reação. Aqui nós temos o seguinte agora, ó. Qual é a força que a mesa está exercendo, ou perdão, qual é a força que a mala está exercendo na mesa? A força do peso dela, tá? A Terra está puxando a mala, mas como tem a mesa no caminho, a mesa está suportando, está recebendo esse peso da mala, tá? Então a mala está exercendo força na mesa, a mesa reage na mala, empurrando a mala para cima, com a reação normal. Mesma direção, tá? Mesma direção aí, que é vertical nesse caso. E sentidos opostos, ou seja, enquanto a mala empurra a mesa para baixo, a mesa empurra a mala para cima. Qual é o valor? O valor é
o peso. Agora suponha que uma pessoa vem e dá um puxãozinho na mesa, aliviando um pouco do peso dela sobre a mesa. Olha, o peso continua sendo o, a, o peso da mala, né? Porque quem está exercendo esse peso aqui não é a mesa. Quem exerce o peso na mala é a terra. A terra puxa a mala aqui com o peso dela, beleza? Acontece que não é mais todo o peso que está na mesa, tá? Agora tem uma força aqui na mesa, que eu vou chamar de, sei lá, de P, não, pelinha, tá? Pelinha. Uma força pelinha que é menor do que a força peso. No entanto, como a mala está em equilíbrio, ela não está se movendo, está em repouso, a soma das forças, olha, a força que a mesa está fazendo na mala, mais a força F que a pessoa está exercendo ali, a soma das duas é igual à força peso. Mas, tá? Veja que a força normal, a força de reação agora é menor, tá? Não tem mais a mesa totalmente apoiada. E quando não tem apoio, tá? A força normal é zero, tá? Não tem reação normal porque não está encostado com a superfície. E aí a pessoa está sustentando o peso da mala sozinha. Outro tipo de força é a tensão ou tração nos fios, tá? Que aí, ó, se dois ou mais corpos estão ligados por um fio e existe troca de força entre eles, há uma força ao longo do fio denominada força tensora. Chamamos essa força tensora de tensão ou tração. A tensão, representada pela letra T, tem a direção do fio. Se o fio for inextensível e tiver massa desprezível, não haverá restrições ao movimento provocadas por ela. Assim, o fio passa a se comportar como um condutor de força. Ou seja, aqui mais uma vez nós precisamos idealizar. Todo fio estica, tá? Até se romper. Então, o que ele está falando aqui? Tem lá um. Aqui tem uma figura? Tem. Então, ó. Vamos dizer que a pessoa pega aqui e puxa esse negócio. Isso aqui é uma coisa bastante pesada. Quando você começa a puxar, antes do negocinho aqui começar a deslizar, a corda vai esticar, tá? O que ele está falando aqui? Para a gente desprezar isso, para a gente esquecer, tá? Fazer de conta que existe um fio inextensível, que não estica de jeito nenhum, beleza? Então é isso. E a massa é desprezível, nós não vamos envolver a massa do fio na conta, tá? O que importa para nós são essas características aí. Então, a direção da força tensora é sempre a mesma da corda. E o sentido? Sempre no sentido de puxar o corpo. Então, olha só. Essa bola aqui, ó, tá recebendo a força de tensão, tá? A força tensora tá no sentido de puxar. Aqui a mão tá puxando, aqui o fio tá sempre nessa situação de puxar o objeto. Temos a força elástica. Quando usamos um elástico para prender os cabelos ou quando apertamos uma bolinha de borracha, sabemos que após deformá-los, esses objetos voltarão à forma original. A propriedade de alguns materiais associada à restituição de seu formato, depois de sofrer pequenas deformações temporárias, recebe o nome de elasticidade. Então, ó, a capacidade de voltar à forma original, depois de pequenas deformações, se chama elasticidade. Então, nós temos aqui, ó, a molazinha aqui, tá? Em repouso, na forma original dela. Você vem cá, pendura um trenzinho aqui, ela estica um pouquinho aqui, ó, tá? O gráfico daquela força lá, a força elástica é diretamente proporcional à deformação lá, ó, tá dizendo o seguinte, quanto mais eu estico isso aqui, maior fica a força que eu preciso fazer para continuar esticando, entendeu? Beleza? Então, quanto maior eu estico, ou seja, quanto maior for esse deslocamento, maior vai ser a força. É isso que esse gráfico aqui diz para nós, ó. Lá usando o peso lá como padrão. Então, ele tem um P1, esticou, digamos, 1 centímetro. Ele dobrou a força, 2 centímetros. Triplicou aqui a distância, precisa triplicar a força. Enfim, a força elástica é diretamente proporcional àquele ΔX lá, tá?
Essa constante, quando a gente trabalha com uma coisa diretamente proporcional, existe uma constante. Todo gráfico que for assim, ó, tem essa cara, beleza? Essa coisa, essa constante, a gente chamou aqui de constante elástica da mola, beleza? Então aqui outro exemplo, só que é o contrário. Lá a gente estava esticando a mola, aqui nós estamos comprimindo. Então a mesma coisa, se eu precisar apertar a mola, eu preciso pôr mais força. O dobro da compressão, o dobro da força, beleza? Vamos fazer uns exercícios aqui para vocês entenderem. O corpo A, os corpos A e B da figura estão em equilíbrio. Os fios 1 e 2, são inextensíveis e têm massa desprezível. Considerar as massas do corpo A e do corpo B, respectivamente igual a meio quilo e 1,5 kg. Tá? Represente todas as forças que atuam nos dois corpos separadamente. Deixa eu ver se eu fiz desenho desse negócio. Fiz não. Olha só, então lá. Vamos representar todas as forças que atuam nos dois corpos separadamente. Então aqui o corpo A, ele está sendo puxado para o centro da Terra pela força peso do corpo A. Mas tem uma tração no fio 1 que mantém ele em equilíbrio. Eu vou chamar de tração T1. Beleza? Ok. Ah, não, tem mais um aqui. Tem no corpo A também tem a tração do corpo B, do peso do corpo B puxando o corpo A. Então ali tem o peso de A, vou chamar aqui de tração. Isso aqui, tração do corpo B no corpo A. Beleza? O que mais nós temos? Mais nada. Então ali, corpo A nós temos tração do fio lá, né? Puxando ele, mantendo ele em equilíbrio. Aqui tem a força do peso de A e a tração do peso, a tração do corpo B no corpo A. Beleza. Determine em quilograma-força a intensidade da tração no fio que liga os dois corpos e no fio que liga o corpo A ao teto. Então ele quer saber a tração nos dois caras aqui. Olha só. Faltou, perdão. As forças que atuam no corpo B. No corpo B a gente tem o peso do B e temos a tração do fio 2. Tração 2, vou chamar aqui, tá? Tração 2. Beleza. Olha só. O corpo B só tem essas duas forças agindo sobre ele. Então a tração no fio 2 é igual ao peso de B, certo? Olha lá, ó. Tração de B é igual ao peso de B. Tá lá demonstrado na figura. O peso de B é só a gente calcular 1,5 vezes a gravidade. Ele pediu em quilograma força. Então não precisa, é só fazer 1,5 kg força. Então a tração no corpo B é 1,5 kg força. Não precisa multiplicar pela gravidade, já que estamos trabalhando com quilograma força. Essa é a tração em B. Determine quilograma força, a intensidade da tração que liga os dois corpos. E agora ele quer saber a tração naquele dali. Essa tração ali, galera, ó, ele está suportando a tração do corpo B em A mais o peso de A. Então, olha lá, a tração 1 é igual à tração do corpo B no corpo A mais o peso do corpo A. A tração do corpo B no corpo A, galera, princípio da ação e reação. Esse cara aqui ou melhor, a corda está tracionando aqui o corpo B, o corpo B puxa a corda de volta. E essa tração da corda é transmitida lá para o corpo A, tá? Então, tração no corpo B, tração no corpo A resultante do corpo B é igual àquilo dali, 1,5 kg força. Mais o peso do corpo A, que é 0,5 kg força. Então, a tração T1 é igual a 2
kg força. Beleza? Se a resistência do fio fosse ultrapassada, ele se romperia entre A e B ou entre A e o teto. Explique. Tem massa em equilíbrio, considerar massa. Olha só, então vou considerar que o fio é o mesmo, tá? Porque ele não disse que se um fio era mais resistente do que o outro. Então, olha só, se considerando que o fio é o mesmo material, mesma espessura, mesmo tudo, vai se romper lá em cima no fio 1. Por quê? Porque o fio 1 recebe mais tração do que o fio 2. Nós acabamos de ver aqui, ó. Enquanto o fio 1 recebe a tração de 1,5 kg força, o fio 2 recebe a tração de 1 kg força, o fio 1 recebe a tração de 2 kg força. Ele recebe uma tração maior do que a do corpo B, beleza? Vou limpar isso aqui. Como se aplica o princípio da ação e reação no movimento do foguete? Então, olha só, como que funciona aqui um foguete, galera? Você tem aqui um cilindro, onde tem uma queima de combustível lá, tá? Aí explode aqui o tempo inteiro, várias vezes por segundo, milhares de vezes por segundo, dependendo do motor. Vai explodindo, explodindo. Aqui é uma câmara que tem uma abertura. Aqui, ó. Então aqui fica cheio de gases, tá? Que vão expandindo e aí eles batem em todas as direções aqui. Quando ele força a parede força o gás de volta. Como tem uma abertura, o gás sai por aqui, ó, tá? E isso acaba impulsionando o foguete para cima, porque ó, o gás bate aqui no foguete, certo? Porque as laterais aqui, uma cancela a outra, tá? Quando o gás bate aqui, a lateral empurra o gás de volta, cancela. Quando o gás bate aqui em cima, ele empurra o foguete para cima aqui, certo? Aí acontece que o foguete empurra o gás para baixo. Como não tem parede aqui embaixo, o gás sai e acaba resultando aí nesse movimento, tá? Não é uma maneira muito elegante de explicar, porque a gente tem uma coisa mais legal que chama conservação da quantidade de movimento, que a gente vai estudar mais para frente. Mas enfim, pelo princípio da ação e reação, é mais ou menos isso aí que acontece. Os pacotes A e B da figura têm peso respectivamente igual a 50 newtons e 20 newtons. Então, 20 newtons, A e B, respectivamente, 50 newtons, 20 newtons, tá? Represente as forças que atuam em cada um deles isoladamente. Determine a intensidade das forças representadas no A e descreva onde estão as reações de cada uma das forças representadas no nível A. Então, vamos lá. Aqui no corpo A nós temos peso do corpo A, peso de A. Tem a reação do corpo B, reação do corpo B no corpo A. Beleza? Então, esse aqui é nosso corpo A. São só essas duas forças aí que estão agindo sobre ele. No corpo B, nós temos o peso do corpo B agindo sobre ele, tá? Nós temos o peso do corpo A em cima do corpo B. Peso do B. Temos a pressão, né? Que o corpo A está fazendo sobre o corpo B, que é o peso de A. Beleza? Temos a reação normal dessa mesa ali. Reação normal da mesa. Perdão. Reação da mesa. Sobre o corpo B. Represente as forças que atuam em cada um deles isoladamente. Ele quer só nos corpos A e B. Corpos A e B. Então tá aí, ó. Quais são as forças que atuam no corpo A e no corpo B? No corpo A tem o peso dele e reação do corpo B no corpo A. No corpo B tem o peso do B, tem o peso do A e tem a reação da mesa no corpo B. Descreva onde estão as reações a cada uma das forças representadas no item A. Então a reação eu já representei, né? Olha, a reação
do peso de A em B. Então nós temos aqui, ó, o peso do corpo A no corpo B, que está aqui, agindo nele, ó, peso do corpo A no corpo B. A reação do peso do corpo A no corpo B tá aqui no corpo A, tá? Reação do corpo B no corpo A, que é igual a quanto? O peso do corpo A. E aqui a reação da mesa no corpo B é a soma desses dois aqui. A reação da mesa no corpo B, ela é o peso do B mais o peso do A. Ok? Onde estão a reação? Então, a reação do peso do corpo B no corpo A está no corpo A. E a reação do peso do B mais o peso de A está no corpo B. Beleza? A figura representa um corpo de massa de 45 gramas, apoiado em uma superfície horizontal e presa a uma mola fixa no teto. O corpo deforma uma mola de constante elástica de 7 gramas força por centímetro. Então, constante elástica, o K, lembra lá, nós tivemos aqui a força elástica é igual a um Kx, tá? Então, esse K ali, ó, aqui vale 7,5. Esse K vale 7,5 gramas força por centímetro. Quer dizer o seguinte, que para esticar 1 centímetro, eu preciso de 7,5 gramas sendo atraída na Terra, tá? Represente as forças que agem no corpo. Então, o corpo é esse aqui. Nós temos a força-peso dele. Temos a força de tensão da mola. E está apoiado no corpo. Apresenta uma gaiola de 45 apoiada na superfície. E tem a força de reação normal aqui da superfície, tá? Então, nós temos aqui tração e normal, peso ali, então, ó, é igual a tração mais a normal. Está lá representado aquelas três forças. Determine a deformação sofrida pela mola, sabendo que o corpo comprime a superfície de apoio com uma força de 15 gramas força. Então, ele diz aqui que o corpo comprime a superfície. Então, olha só. Se o corpo está comprimindo a superfície com a intensidade de 15 gramas força, isso quer dizer que a superfície reage no corpo exercendo uma força normal também de 15 gramas força, tá? Beleza. O peso, ele deu o peso, nós deu 45 gramas. Então, esse peso ali é 45 gramas força. Grama força é igual a tração mais esses 15 gramas força ali. Então, o valor da tração, esse cara está aqui somando, passa para cá subtraindo, é de 30 gramas força. O que é que ele quer saber? Determine a tração. Então, olha só. Como eu sei já o valor da tração, que é a força elástica, e ele me deu o valor da constante elástica, a gente só precisa saber agora o valor do x. Então, aqui, ó, 30 é igual a 7,5x. Basta passar o 30 dividindo e a gente vai encontrar o tamanho do x aí. Dividido por 7,5 dá exatamente 4 centímetros, tá? Então, nós temos aqui que nosso x vale 4 centímetros. A figura abaixo representa um elevador em movimento com velocidade constante.
A tração T do cabo durante o movimento de subida é maior que o peso do elevador, maior que durante o movimento de descida, igual durante o movimento de descida, menor, tá? Enfim, olha só. Gente, tração e peso têm o mesmo valor, ou seja, esse cara está em movimento uniforme, está em equilíbrio, movimento retilíneo uniforme. Ops, aqui é um movimento retilíneo uniforme. A tração do cabo durante o movimento de subida é, se ele está em movimento uniforme, velocidade constante, ele é maior do que o peso do elevador? Não, se está em equilíbrio, ó, tração e peso têm o mesmo valor, beleza? Maior que durante o movimento de descida, não importa se está subindo ou se está descendo. Se está em movimento uniforme, a tração tem o mesmo valor do peso, tá? Igual durante o movimento de descida, exatamente aqui, igual, foi o que eu acabei de falar. Se o elevador, se a tração no fio é igual à tração, igual ao peso, então ele está em movimento uniforme, não tem força resultante. Nosso princípio da inércia, o princípio da inércia diz que ele estaria em movimento retilíneo uniforme e para mudar precisa de que uma força atue sobre ele, a força resultante. Como a força resultante é nula, não tem força resultante atuando e pelo princípio da terceira lei de Newton, ação e reação, certo? Os dois aqui têm a mesma velocidade. Menor durante a descida, então, enfim, tá aquela dali. Em uma situação hipotética, balões de gás hélio são presos à coleira de um cachorro, que a seguir é colocado sobre uma balança. A balança indica 2,4 kg, mas a massa do cachorro é de 3 kg. Qual seria a indicação da balança nessa mesma situação se a massa do cão fosse de 2,4 kg? Então, olha só, temos aqui um cachorrinho em cima de uma balança. Tem a força normal da balança reagindo sobre o cachorrinho, mais a força dos balões, tá? E para baixo aqui a força peso do cachorrinho. Então olha só, a força peso do cachorrinho é igual à força dos balões mais a força normal da balança lá, beleza? A balança está dizendo para ele que o cachorrinho tem 3 quilos. A gente não sabe qual é a força que o balão está fazendo, mas nós sabemos que a balança está mostrando que é 2,4 kg força. Tá? Peso 3 kg força, 2,4 kg força. Nos resta aqui então que F é 0,6 kg força. Tá? O valor de F. Se o cachorrinho pesasse 2 kg, 2,4 kg, se a massa do cachorro fosse 2,4 kg, o peso dele aparente com os mesmos balão ia ter que perder 0,4 kg ali. Então isso dali ia ser, vamos chamar de F', seria 2,4 menos 0,6, F' igual a 1,8 kg força, beleza? Vamos apagar isso aqui. Uma pessoa colocada numa extremidade de um pequeno barco vai correr em direção a outra extremidade, vê figura. Em seguida, vai pular tentando alcançar a plataforma de madeira. Descreva o movimento do homem em relação a um ponto fixo na plataforma. E descreva o movimento do barco em relação a um ponto fixo na plataforma. Então veja bem, galera. O que acontece aqui? Quando esse cara empurrar o barco para trás, para poder andar, como não tem atrito, ou melhor, como o atrito entre a água e o barco é pequeno, quando ele empurra, o barco vem para trás, certo? E o barco empurra ele para frente em relação à água. Não, em relação ao barco.
Acontece que o barco vai se mover para trás e essa pessoa vai continuar parada aqui, ó, em relação à água, tá? Então, olha só, o que que acontece? Então, descreva o movimento do homem em relação a um ponto fixo na plataforma. Em relação a um ponto fixo aqui, ele vai ficar em repouso. Descreva o movimento do barco em relação. E o barco vai se afastar da plataforma, beleza? Entenderam isso? Ó, quando vai tentar correr aqui, ele empurra o barco para trás, porque quando a gente anda, é isso que a gente faz. A gente empurra o piso para trás. Como o piso aqui está em cima da água e o atrito é pouco, quando ele empurra, o, o barco vai para trás e ele continua no mesmo local aqui. É isso. Se mantém em repouso em relação. Porque, do ponto de vista da terceira lei de Newton, não seria eficiente utilizar no avião a hélice para resgatar um astronauta na Lua, para trazê-lo para a Terra. Então veja bem. Como que funciona o avião a hélice? Nós vimos o exemplo do foguete, tá? O foguete funciona no espaço porque a ação e reação se dá dentro do foguete ali, tá? A interação entre os corpos é o gás e o foguete. O avião a hélice, ele funciona da seguinte maneira: ele empurra o vento para trás e o vento empurra o avião para frente, reagindo, tá? A ação, a hélice do avião age no ar e o ar age na hélice, empurrando ela para o sentido oposto. Acontece que na Lua não tem ar, então a hélice ia girar e não ia ter o que empurrar ela para frente. Então, na Lua, no espaço onde não tem ar, nós precisamos nos mover com a ajuda de foguetes, beleza? Um garoto aguarda o início de um passeio de carroça, vê a figura, observando os bois que vão puxá-lo. Refletindo sobre a terceira lei de Newton, então ele elabora a seguinte proposição sobre a situação. Pela lei da ação e reação, quando o boi puxar a carroça, essa também vai puxá-lo. Como as forças serão iguais e terão sentidos contrários, o boi não conseguirá mover a carroça, que assim jamais sairá do lugar. Explique quais são as incorreções da proposição do garoto sobre os conceitos envolvidos na terceira lei de Newton. Então, ele enuncia certo, tá? O enunciado dele está certo. A sua reação diz o seguinte: quando o boi puxa a carroça puxa o boi, tá? Beleza. A falha dele é que o boi está realizando tração no piso. Quando o boi empurra o piso para trás, como é que o boi anda? O boi empurra o piso para trás, o piso empurra o boi para frente, e aí o boi, juntamente com a carroça, está indo para frente, porque a força que o boi está fazendo aqui não é para deslocar só o boi, está deslocando o boi e a carroça, beleza? Então é isso, o enunciado da lei estava certo, ó. Quando o boi puxar a carroça também vai puxar o boi, isso é verdade, tá? Acontece que tem um terceiro corpo envolvido aqui, que é a terra, que o boi empurra a terra empurra o boi. O boi está fazendo força, não para levar só o peso dele, só para transportar apenas ele. Ele, a carroça e as pessoas que estão em cima, tá? Uma criança brinca com blocos de madeira. Olha, eu fiz muitos exercícios disso aqui, galera, para vocês tentarem, quando tiver os exercícios para resolver, ter o máximo parecido com os que eu fiz aqui. Uma criança brinca com os blocos de madeira. Os blocos marcados como os números 9, 7 e 3 têm massa respectivamente igual a 200 gramas, 100 gramas e 50 gramas. Então nós temos 200, 100 e 50, né? Desenhe os blocos, depois represente as forças que estão atuando em cada um separadamente e encontre os pares de ação e reação. Então aqui, ó, força no corpinho 3, peso do 3, reação do 7 no 3. Reação do 7 no 3, tá? No 7 tem o peso do 7 mais o peso do 3, a reação do 9 no 7, beleza? E essa reação é
reage ao peso dos dois, né? Por fim, no corpo 9, a gente tem o peso do 9, tem o peso, a pressão que o 7 está fazendo nele, que é a soma do peso do 7 mais o peso do 3. Peso do 7 mais 3, beleza? E tem a reação do solo. A reação do solo, que é a soma disso aqui, tá? Então aqui, nesse corpo 9, ele tem 200 gramas de massa, né? Então está recebendo uma força de 200 gramas força, mais 100, mais 100, mais 50. Então aqui a força de pressão que ele está fazendo na Terra é de 350 gramas força, que é essa reação normal que a Terra faz nele, tá? Aqui, ó, imagina você brincando de montinho. Você está deitado ali, aí vem um cara e deita em cima de você. Vem o outro, deita em cima desse cara. Você vai sentindo cada vez mais pressão da terra em cima do seu peito ali, beleza? Determina a intensidade de cada uma das forças representadas no corpo A. Eu já fiz isso, né? Então é isso aí, galera. Ah, tem mais um. Acho que é o último. Certa mola helicoidal presa numa... Helicoidal é esse desenho das molas, parece hélice, tá? Presa num suporte vertical tem comprimento 12 centímetros. Ao prender a mola a um corpo de 200 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. Determine o valor da constante elástica da mola em newtons por metro. Tá? Em newtons por metro. Então vamos lá. Ela tem aqui uma massa de 12 gramas. O peso, então aqui. Nós temos aqui atuando nesse corpo a força peso e a força de tração. Os dois são iguais, né? Então nós temos que a tração é igual ao peso. Lembre-se que a tração é Kx. O peso é massa vezes a gravidade. Vamos botar isso aqui como 10 só para facilitar as contas, tá? O K ele deu pra gente? Não. Então, o K ele não deu. O X, galera, é o tanto que deformou, tá? Ela tinha 12 normal, sem ter nada pendurado nela. Pendurado foi para 16, então aumentou 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Vamos colocar isso daqui já em metros? Não, depois a gente transforma. Vamos deixar desse jeito mesmo. 4 centímetros vezes 4 é igual a massa, que são 200 gramas, vezes a gravidade, vamos botar 10, tá? Para facilitar a conta. Então, nosso K é 200 vezes 10 dá 2.000, dividido por 4 dá 500. Acontece que eu estou aqui, ó, em gramas, né? Gramas vezes metro por segundo ao quadrado. Isso me dá um problemão, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado e o esticamento ali está em centímetros. Eu tenho que passar os centímetros para metros, não vai dar errado. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: primeiro vamos resolver em quilograma força, tá? Em quilograma força, e depois converter para newton. Vamos fazer desse jeito que eu acho que vai ser mais simples. Então, nós já sabemos aqui que o Kx é igual a quilograma força, né? Quilograma força. Acontece que nós temos 200 gramas, então isso aqui fica K vezes 4 centímetros é igual ao quilograma. Nós temos 200 gramas, isso aqui dá 0,2 quilos, tá? Vezes 0,2 quilograma força, é isso. O nosso K, então, é igual a 0,2 dividido por 4, isso dá quanto?
0,2 dividido por 4 dá 0,05, igual a 0,05 quilograma força, beleza? Aí eu falei pra gente lembrar lá que 1 quilograma força, tem mais algum slide aqui? Aqui. Olha, tem outro exercício. 1 quilograma força era igual a 10 newtons, beleza? Então 0,05 quilograma força, é só multiplicar isso aqui por 10, é 0,5 newtons, ok? Beleza. O último, deixa eu ver se é o último. Não, tá bom, eu vou deixar esses dois aqui para vocês. Cansei, a aula tá muito longa, eu já acabei de gravar a outra. Esses dois aqui ficam para vocês. Valeu, bons estudos.